Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Reflexologia. Aqui é onde você aprende não só novas técnicas, você aprende novas maneiras de trabalhar, mas eu trago convidados aqui para tornar você um melhor reflexoterapeuta com mais resultados ainda. Você há de concordar comigo, né, que quem é vivo sempre aparece. Mas você está aparecendo para os seus novos clientes? Às vezes nós ficamos dependendo só dos antigos clientes ou de algumas pessoas que nos indicam. Mas quem é vivo tem que aparecer. E hoje eu estou com uma convidada especial que vai ajudar muito você também a encontrar novos clientes fora daquilo que você está acostumado no seu nicho de mercado. Então, independente de você ser um reflexoterapeuta, um terapeuta, ou até mesmo um produtor de conteúdos, tá? E para isso eu quero convidar hoje uma convidada especial aqui, vou entrevistar aqui, né? E ela é muito querida também, que é a Vera Rodrigues. Vera, muito bem-vinda aqui no nosso canal, tá? Um prazerzaço ter você com a gente aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Estou muito orgulhosa de participar dessa tua experiência. Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigado. Vera, eu gostaria que você falasse de você, assim, da tua formação, o que te levou aonde você está e onde você chegou. Ok. Eu toda a vida gostei de escrever. Então, eu achava que eu tinha que fazer algo relacionado à escrita, né? A narrativa fazia parte do meu dia a dia. E eu fui me direcionando para essa vertente da escrita. Comecei a estudar muito português, embora eu também gostasse de matemática, até que chegou o momento da escolha da faculdade e eu escolhi comunicação, achando que o caminho da escrita era a publicidade. Aí eu entrei na Universidade de São Paulo, comecei a estudar com muita dificuldade. Meus pais não tinham como bancar toda a situação, né? Então, eu comecei também, por uma questão de necessidade, procurar trabalho. E a primeira experiência como estagiária que eu encontrei foi numa agência de propaganda, que estava fazendo a campanha dos 104 anos do Estadão. Eles estavam procurando escritores e eu fui lá para me apresentar e trabalhar como escritora. Passei, fui muito bem, comecei o estágio nessa área, até que 4 meses depois eu descobri que não era aquilo, através de uma experiência com uma produção de um arroz que estava vindo ao mercado, um arroz parabolizado, que o fabricante, naquela época, ainda não tinha o Código do Consumidor, e o fabricante queria que a gente falasse que o arroz tinha mais vitamina. E aí eu perguntei para ele, mas isso é verdade? Ele falou, não. Mas a publicidade não necessariamente trabalha com a verdade. Então, ali eu soube que meu caminho não seria publicidade. E aí eu fui para o jornalismo. E aí me formei em jornalismo pela Universidade de São Paulo há bastante tempo. Eu costumo dizer que eu me formei bebê, senão as pessoas fazem conta, eu fico muito velha. O fato é que eu me formei há 44 anos. Puxa vida, hein? E então, há uma diferença entre publicidade Sim. e o que você faz, então? Uma diferença muito grande, né? A publicidade, ela trabalha fundamentalmente com aquilo que a gente chama de conteúdo pago. Então, você compra aquele espaço e ali você fala o que você quiser. Obviamente que com a lei de consumidores mudou um pouco. Você fala o que você quiser, desde que você tenha como comprovar aquilo que você está falando. Enquanto que o jornalismo, ele lida com fatos, né? Então, a gente escreve opinião, escreve fatos. E isso, eu fiquei trabalhando 8 anos no Estadão. Trabalhando como repórter de rua. Antes de fazer assessoria de imprensa, eu trabalhei 8 anos como repórter de rua. Eu não sabia disso, não. Eu trabalhei 8 anos na rua mesmo. Eu trabalhei 2 anos cobrindo Paulo Maluf dentro do Palácio Bandeirantes. Eu ia sempre lá acompanhar as coletivas, enfim.
Fiz um trabalho no Estadão, trabalhei na política, trabalhei na Geral, que era um salve-se quem puder, né? E trabalhei também na economia. A minha última experiência lá foi na economia. Mas, na década de 80, não existiam muitas empresas de assessoria de imprensa. Então, o que a gente pensou é que precisava de alguma atividade que a gente fizesse chegar no jornalista informações relevantes. Porque eu trabalhava em jornal e o Wilson, que na época foi meu sócio, ele era meu companheiro existencial, ele trabalhava no Jornal da República. E a gente não recebia conteúdo relevante. Então, o que a gente achou? Que se a gente fizesse uma empresa encarregada de enviar conteúdo relevante para os jornalistas, a gente teria sucesso. E, de fato, essa empresa existe ainda hoje, né, 42 anos depois, que é a Verve Assessoria. Puxa! Porque, na época, Osni, eu me lembro que eu tinha uma coleção de releases imbecis. O que é o release imbecil? Eu não me esqueço que mandavam para a redação um release assim, dizendo: fulana de tal, dona da confecção tal, vai passar suas férias em Bariloche. E, assim, uma foto do cachorrinho do lado do avião. Esse era o concurso, né? Esse, mais imbecil que esse não tinha nenhum. Então, a gente viu a necessidade de mandar informações organizadas e sistematizadas para os jornalistas das redações. Isso deu muito certo, né? Muito interessante. E o trabalho do assessor de imprensa, ele então não se limita a um veículo de comunicação, então? Não, na verdade, não. Na verdade, o trabalho do assessor de imprensa é transformar o seu cliente em notícia. E para que isso ocorra, ele precisa conhecer muito algo que se chama pertinência editorial. O que quer dizer isso? Eu vou te dar um exemplo prático que você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, nós vamos fazer um lançamento de um novo carro esportivo. Vamos supor que a montadora que vai lançar esse carro seja a nossa cliente. Quem a gente vai procurar? 4 Rodas, certamente Jornal do Carro, Carro Esporte e assim por diante. Sim. Todos os veículos relacionados a carro. Certo. De outro lado, nós temos um cliente como a Del Rio, que fabrica lingerie. Quando você for lançar os produtos da Del Rio, você vai procurar as revistas femininas. Sim. Porque você não supõe que a 4 Rodas vai dar uma notícia sobre De o lançamento lingerie. de lingerie. Sim. Então, essa é a ciência da assessoria de imprensa. É você achar a pessoa certa, aquela que precisa daquela informação. Você entende? Então, não adianta você mandar o lançamento de uma lingerie para 4 Rodas e de um carro para a revista Nova, por exemplo. Sim, Né? sim. Exceto se for um carro esportivo, que tiver a ver com mulher, e etc., tudo bem. Muitas vezes, a gente busca no produto alguma característica que fique adequada para aquela mídia. Mas isso é o que se chama pertinência editorial. É você mandar para o local certo a notícia certa, fazendo com que o jornalista considere que o que você está mandando é uma coisa importante para o veículo de comunicação e não para o seu cliente. O seu cliente vai se beneficiar por via de consequência. Você Sim, entende? Entendo. E me diga uma coisa, nem todo mundo consegue escrever, nem todo mundo consegue falar aquilo que está pensando em relação a passar uma notícia. Sim. Então, de repente, a pessoa escreve um artigo lá, mas ao você ler, ele não está conseguindo expressar o que ele realmente quer e não está fazendo com que aquilo seja interessante. Sim. Onde entra a assessoria de imprensa nisso? Então, a sua pergunta é ótima, porque isso ocorre todos os dias, com todos os clientes. É uma pergunta excelente, porque você tem que modificar o texto do teu cliente. Aí você tem que chegar com muita delicadeza e falar assim para o seu cliente: você quer publicar de verdade? Quero. Então, tem que ser do jeito que o veículo quer. Aí, não raras vezes, a gente pega o jornal, a revista e mostra para o cliente, porque ele não é obrigado a saber.
Você concorda? Sim. Aí a gente fala para ele, olha, meu querido, aqui você está vendo? Isso aqui não tem... Você já viu algo parecido publicado? Já. Então, me mostra. Onde você viu? Aí, através daquele exemplo, às vezes a gente está enganado, às vezes aquilo pode ter uma pertinência editorial com um veículo que a gente nem pensou, mas que é importante para o cliente. Então, a assessoria de imprensa, Osni, ela é importante naquela relação que se estabelece entre cliente e assessoria, quase que uma relação de cumplicidade, aonde você tem que ver o que ele quer e como é que você vai fazer que o que ele queira seja veiculado. Você entende? É um exercício hercúleo, muitas vezes. Tanto que, quando a gente pega uma conta, a primeira pergunta que a gente faz, qual é o seu sonho de consumo em termos de publicação? E aí a gente já vai explicar. Olha, isso dá, não dá, nós vamos ter que fazer assim, assado. Tem muitos cases. Você quer que eu conte um case de sucesso que é muito interessante? Sim. Uma vez a gente pegou uma conta muito complicada, que era uma concessionária de automóveis. Então, você imagina fazer assessoria de imprensa para uma concessionária. É uma coisa complicada. Por quê? O que faz uma concessionária? O que faz todas. Sim. Vende carro. Simples carro. assim. Qual é a notícia que tem aí dentro? Para ajudar, a gente chegou, na primeira reunião, o cliente virou para mim e falou assim, eu quero sair na Vejinha. Oi? Eu quero sair na Vejinha. Eu falei, sim, mas... vamos pensar, né? Como é que você pode sair na Vejinha? Você tem uma Vejinha aí? Aí pegamos a Vejinha, abrimos e começamos a olhar que isso é o que todo assessor de imprensa que se preza deve fazer, deve educar o seu cliente. Sim. Aqui, Terrácio Paulistano. O que você acha? Tem algum babado forte? Não tem. Então, não vai dar. Liquidação de carro. Você vai fazer uma liquidação de carro? Não, pelo amor de Deus. Então, não vai dar. Onde você acha? Ele chegou na coluna de exposições. Aí falou, eu já sei, eu vou fazer uma vernissagem e você chama a coluna de exposições. Ok. Ele fez a vernissagem, eu chamei a coluna, mas o cara achou aquilo um horror, disse que o artista era um caipira, não foi, e ficou por isso mesmo. Meses depois, num daqueles janeiro que não acontece nada, numa concessionária, eu estava andando pela oficina e eu vi uma apostila sujinha assim no chão. Aí eu pedi, falei, posso saber o que é isso? Pode. Aí o sujeito me explicou, era um curso de mecânica que eles faziam, principalmente quando a compradora era mulher, que não sabia onde mede o óleo, onde faz isso, onde faz aquilo. Aí eu peguei e achei a notícia da Vejinha. Olha. Aí eu falei para ele, você vai ter que investir numas apostilas cor-de-rosa e nós vamos lançar no mercado o primeiro curso de mecânica para mulheres. Que interessante. E aí saiu na Vejinha. Olha. Então, a assessoria de imprensa é um pouco isso, é você tentar descobrir aonde o seu cliente quer chegar para, junto com ele, poder e atender a demanda. Porque a maioria das pessoas, eles têm um ótimo produto. Né? Tem um ótimo produto com resultados e que quem usa daquele produto vai se beneficiar muito. O problema é transformar isso em notícia, né? Claro. Esse é o segredo. Exatamente. Agora, a assessoria de imprensa também, ela não é só essa cumplicidade com o cliente, né, Vera? Você também tem que ter uma certa cumplicidade com o veículo de comunicação. Claro. Sem dúvida. Senão, não rola. Então me fala um pouco nisso, porque não é uma questão de eu chegar, eu vou chegar num programa, vai mulheres, olha, eu sou Osni, eu quero ser entrevistado por vocês. Não. Eu nunca vou conseguir. Claro que não. Né? Claro Então, que não. agora, por onde entra o assessor de imprensa na minha chegada a esse programa? Então, o assessor de imprensa, ele tem por obrigação, por contrato, fazer o cliente aparecer. Só que ele não vende espaço, ele vende serviço. Muita gente fala lá e chega e fala assim, eu quero aparecer no valor. Todo mundo quer aparecer no valor. Quem não quer aparecer? Até eu quero aparecer no valor. Sim. Agora, a pergunta é, o que você tem para aparecer no valor? Então, o contato com o jornalista de lá da redação supõe que você saiba o que é notícia para este jornalista em questão, para este programa em questão, para este veículo em questão. E aí você vai ver com o seu cliente, como esse exemplo que eu acabei de dar, o que ele teria para aquele veículo em questão.
Se a gente não achasse esse curso de mecânica para mulheres, ia ficar por isso mesmo, ele nunca ia aparecer na Vejinha. Agora, achamos e colocamos. Então, você tem que saber, em primeiro lugar, o que o cliente faz, o que ele quer e para quem se destina. Em segundo lugar, quais são os veículos mais adequados, com mais pertinência editorial. Em terceiro lugar, quem são os responsáveis por esses veículos? Quem são aqueles bambambãs que decidem? Sim. Então, por exemplo, você falou do programa de televisão Mulheres. Você tem, para chegar, você tem um assistente de produção, você tem a produção e você tem o apresentador. Primeiro cerco é o assistente de produção. Segundo é a produtora. Terceiro é o apresentador. Então, você passa por três filtros nesse caso específico. Casos de colunas de opinião, você tem um editor de opinião. Se você não mandar algo dentro do tamanho, o formato que ele quer, com um título interessante, com foto de alta qualidade, esquece, porque ele não vai publicar o seu material. Então, o assessor de imprensa ele tem por obrigação conhecer as especificidades de cada veículo de comunicação. Por exemplo, hoje saiu um artigo na página de rosto do Poder 360 de um cliente nosso muito importante, a ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Como é que saiu esse artigo? Foi geração espontânea? Não. Primeiro, você tem que saber o tamanho que aquele jornalista trabalha. Pode ser 4.000 toques, 5.000 toques, 6.000 toques. Esses toques, o que seria? O tamanho do artigo. O que é você entra 5 no mil Word, toques? Então, quando você está digitando no Word, você vai lá em cima, revisão, contagem de palavras. Aí aparece. Sim. 4.000 toques. Então, você tem que mandar para ele no formato. Então, já. o toque das de letras. escrever das letras. Com espaço. Tá, entendi. Por quê? Porque aí ele vai saber o espaço que vai ocupar na página. Sim, então, você sim. sabe, por exemplo, que para o Poder 360 precisa de 5.000 toques, mais ou menos que isso, não. Você precisa de ter um tema político, você precisa ter atualidade, você precisa de várias. Sim. Você precisa ter uma foto boa, precisa ter uma fonte boa. Não é assim, não é tarefa para Zé Mané, entendeu? Sim. Resultado, amanhã entra no Senado a questão da reoneração da folha de pagamento. É uma questão complexa que o governo desonerou em 2011 e está querendo voltar porque é um dinheiro razoável. E que o setor industrial, o setor produtivo, não concorda, porque não é que eles não estão pagando, eles estão pagando sobre faturamento e não sobre a folha. Então, esse é de uma complexidade absurda. Eu te peguei um dos exemplos mais difíceis. Tem um grupo de desoneração que a gente trabalha, são 17 setores, tem uma coalizão que o presidente trabalha. Então, acertamos de hoje, olha a tarefa hercúlea, ter um artigo num site de grande repercussão política, que é o Poder 360, poderia ser o Congresso em Foco, poderiam ser outros, mas o Poder 360 topou. Então, abriu na primeira página dizendo que a reoneração deveria ser política, desoneração da folha de pagamento deveria ser uma política de Estado. A repercussão disso é impossível de mensurar. Por quê? Porque amanhã entra na votação. Porque o veículo é de Brasília, porque o veículo é lido por todos os parlamentares. Não tem gol maior do que esse. Entende? Então, cada momento exige uma atitude, cada cliente tem um tipo de necessidade. Por exemplo, um cliente que trabalha na área de fisioterapia. Ele precisa do Poder 360? Claro que não. Para ele não interessa o Poder 360, porque é um veículo político que não vai agregar nada para ele. Em compensação, os veículos esporte total, veículos que tenham a ver com a área esportiva, com a área de reabilitação, é o foco dele. Então, tudo isso você tem que analisar. De vez em quando eu vejo na internet pacote de assessoria de imprensa X. Eu falo, como que é possível, né? Como que você vai fazer um pacote de assessoria de imprensa? Não tem como fazer pacote. Você tem que ser assertivo e saber para que serve assessoria de imprensa. Por que aquele cliente está te procurando e como é que você pode ajudá-lo? Essa é a premissa. Se entender isso, você vai conseguir resultado. Se não entender, como diria o caipira, lascou-se. Então, é aquela questão. Você está exatamente entre o produtor de notícia e o repercutor de notícia. Né?
Então, a grosso modo, sim. Aquele que repercute a notícia precisa de notícias. E aquele que precisa fazer a notícia precisa de uma repercussão Espaço. da notícia que ele tem. Exatamente. Né? E aí você entra exatamente no meio dos dois. Então, um te pede essas informações e outro te dá essas informações. Né? Tem veículos que pedem, né? Uhum. Agora, tem veículos que você implora. É diferente. Sim, né? exatamente. Porque esses que você tem que implorar são aqueles que recebem muitas informações também, né? E também o tempo de mercado faz diferença, porque, em geral, você já quebrou o galho de muita gente, né? Uhum. Gente que, 1h da manhã, caiu o artigo, que não vai mais poder entrar, precisa de um artigo e você precisa resolver para o jornalista. Então, também tem isso. Sim. O jornalista precisa, porque precisa de alguém que fale sobre a necessidade da reforma tributária para o setor produtivo. Você também vai arrumar alguém para ele falar. Então, é uma troca de gentilezas. Profissionalismo é isso. Sim. Né? É você dar e receber. Então, estabelece-se uma troca. Eu diria que hoje os assessores de imprensa eles constituem uma ferramenta importantíssima para os jornalistas das redações. Primeiro, porque as redações são muito enxutas. Pós-pandemia, as redações enxugaram muito, né? A gente vê que tem muito pouca gente. E segundo, porque cada vez mais a gente nota uma profissionalização no mercado de assessoria de imprensa com relação à seriedade no posicionamento dos seus clientes, né? Uhum. Então, acaba que bons assessores de imprensa se constituem excelente ajuda para o profissional de redação. Então, estabelece-se uma troca muito salutar. E você disse que você saiu da propaganda por causa, né, de inverdade sobre o determinado produto, né? Hoje, você continua nesse mesmo posicionamento, né? Tem pessoas que você fala assim, olha, eu não vou publicar uma matéria sua, né? Você tem critérios também para isso? Ou qualquer pessoa chega e diz, olha, eu tenho dinheiro, eu quero que você faça isso. Imagina. Como é que funciona? Imagina. Quero saber. Não, tá aqui pra saber. pelo amor de Deus. Não. A gente, para você conseguir respeito nessa área, você precisa ter um comportamento adequado. Sim. Né? Uma vez, eu não vou dizer quem é, porque ele é super conhecido, mas a gente largou um cliente porque não dava certo para trabalhar. Porque um mês ele falava uma coisa, ele fazia divulgação de números mensalmente. Sim. Num mês ele falava uma coisa, no outro mês ele falava outra, esquecendo o que ele falou lá atrás, querendo manipular a opinião pública. Não deu certo, entende? A gente não continuou com o trabalho. Por quê? Porque, de certa forma, você expõe a tua credibilidade quando você coloca um cliente na imprensa. E o jornalista precisa confiar em você. Ele precisa saber que você não está fazendo palhaçada. Você entende? Que você não está mandando um texto para ele dizendo, olha, o meu cliente é o mais bonito e eu gosto muito dele. Não rola. Não é assim que funciona. Entende? Então, você precisa de ter critério e, como tudo na vida, você precisa ter seriedade. Né? Respeito é bom e eu gosto. Recentemente, um cliente nos procurou dizendo, eu gostaria, eu não vou falar qual que é a notícia que ele gostaria, porque todo mundo vai saber quem é. E depois a gente se vira. Eu falei, não vai ter como se virar, porque eu não vou fazer isso. Por que você não vai fazer? Porque isso não é verdade, isso não é certo. Não é que eu seja uma defensora da verdade. Sim. Pode ser que, muitas vezes, a gente deu uma informação que depois a gente viu que não era a mais certa, mas a gente acreditava naquele momento que fosse. Não adianta, você engana alguns, né? Alguém já disse isso, por um tempo, outros por outro, mas todo mundo o tempo todo não rola, né? Então, uma coisa que a gente tem muito critério, você perde um cliente, mas você não perde a credibilidade de um jornalista. Olha, eu entendi. É isso que é mais importante, né? É o nome que você mantém. Sim. Né? Então, se você já fez um nome perante um veículo de divulgação, né? Ele vai confiar que aquilo que está passando também tenha o seu nome, a sua responsabilidade. Sim. Né? Então, isso é muito, muito importante. Porque as pessoas que recebem os novos têm mais dificuldade em aceitar, né? Porque a pessoa ainda não fez um nome, ele ainda não se provou, né? Alguma pessoa digna de confiança. Pode ser uma matéria interessante, mas por não ter a credibilidade de quem está colocando, acaba sendo prejudicado também. Sim, sem né? dúvida. E aí entra a assessoria também.
Eu vou te falar agora como entrevistado, né? Sim. Por causa que eu já tive a oportunidade, como você sabe, né, de participar em programas, tanto rádio, TV, jornal e revista. Sim. Tá? Eu fui procurar uma revista muito conhecida, inclusive, né? E me foi dito o seguinte: olha, nós vamos publicar um artigo na época sobre medicinas alternativas que vai ser um divisor de águas, onde todos vão conhecer o trabalho de vocês. E então você pode nos dar essa entrevista? Eu falei, tudo bem, né? Eu dei entrevista para a pessoa, para a jornalista, e quando foi a publicação da matéria, saiu, né, sobre a medicina comparada com a medicina alternativa. Então tinha um estetoscópio, né, de um lado, e depois no cabinho do estetoscópio, na outra ponta era uma cabeça de cobra, né? Então essa era a capa da revista. Que isso? Exatamente. E quando eu fui ver os artigos, eram vários amigos meus, inclusive, né, que estavam participando daquela publicação. E embaixo tinha lá a explicação do que a pessoa falava, o que era o trabalho dele. E embaixo, uma opinião do Conselho Federal de Medicina, do presidente na época. E ele falava, isso aqui não tem comprovação científica, isso aqui é charlatanismo, não façam isso. Todos eles. Tanto é que eles processaram a revista e ganharam o processo. Quando eu falei com o meu advogado, que eu estava lá no meio, ele falou assim, Osnil, não podemos processar a revista, porque de vocês não falaram nada. Então, vocês são os únicos que ele não falou que era charlatanismo, não falou absolutamente nada contra você. Então, nós não podemos usar isso como efeito para ter um processo. Mas, no final das contas, eu saí na revista, não falaram nada a meu respeito, e eu peguei mais credibilidade ainda. Né? Mas eu pensaria 2 vezes se eu fosse dar outra entrevista. Né? Porque vieram me pedindo uma coisa e depois apresentaram outra. Né? E isso também acontece, né? É muito comum. Já foi mais comum do que hoje, né? Hoje as pessoas estão mais atentas a esse tipo de uso indevido da informação, né? Estão mais bom. atentas. Mas sempre tem, né? É um mercado que, infelizmente, o jornalista é associado, muitas vezes, a precisar de fazer um certo sensacionalismo para vender jornal, sempre alegando que notícia ruim é que vende, né? Então, tem de tudo, como em toda a profissão. Né? Agora, você já é diferente, você não dá notícia ruim, então, né? Não, não é que eu não dou notícia ruim. Não faz parte do escopo do meu trabalho. Ninguém contrata um assessor de imprensa para falar mal dele mesmo. Ou mal de outro, de repente, né? Não, mas aí não é o caso. É isso, né, que eu estou colocando. E assim, tem assim, não só a gente não é utilizado para falar mal, como a gente muitas vezes é consultado para tirar a pessoa de uma crise. Né? Então, uma coisa que a gente faz muito é gerenciamento de crise. Então, a pessoa está com uma imagem ruim no jornal, está no Reclame Aqui, ou está com um problema mais grave, muitas vezes a gente é chamado para montar um plano de gerenciamento de crise. Especialmente pós-internet, esses planos ficaram mais frequentes. Por quê? Quando você tem uma notícia negativa, quando você digita no Google, ela pula na frente. Olha. Então, geralmente, um trabalho de gerenciamento de crise, ele passa por olhar o lado bom de quem está na crise. Porque todo mundo sempre tem um lado bom. Sim, né? lógico. Então, você começa a enaltecer o lado bom, começa a ter notícias favoráveis de tal forma que o ruim vai caindo e o bom vai se sobrepondo. Né? Então, é um trabalho que se chama gerenciamento de crise. Olha, você já me conhece, você que me acompanha, né, nesses anos aqui, né, então você sabe que tanto o meu canal no YouTube como também o meu canal no Instagram, eu tenho vários seguidores, mas mesmo assim eu me recorri ao trabalho da Vera, né? E a Vera me ajudou muito em lugares que eu jamais pensei em aparecer, né? Vinha lá vários e-mails, assim, olha, assim, você está em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal... Falei, puxa vida, como que isso realmente funciona muito bem. E se você me viu no programa Mulheres, eu digo que é graças à Vera, né? Porque foi ela que me entrou em contato com a assistente de produção, com a produção e com a apresentadora.
né? Lembra disso, Vera? Claro, lembro sim. Foi um trabalho assim bastante gratificante, né? Porque as pessoas que te seguem sabem que o seu trabalho dá resultado, né? Então, de certa forma, além de fazer a assessoria de imprensa propriamente dita, que era a nossa tarefa naquele momento, a gente queria que a tua mensagem chegasse a um número maior de pessoas para ajudar, né? Porque tem muitas vezes as pessoas estão com problemas e geralmente quando você tem problema é difícil você se encaminhar para uma solução por você mesmo. Então, eu acho que a pauta do Mulheres, ela tinha por objetivo não só expor o teu trabalho, obviamente, e fazer a nossa tarefa como assessores de imprensa, mas também fazer com que outras pessoas conhecessem o seu trabalho e pudessem ser ajudadas, né? E eu tenho uma equipe muito legal, que eu acho que nem seria justo não fazer menção ao Sidney, a Carla, a Simone, Tereza, Leandro, a outra Carla, tem duas Carlas, eu adoro Carla. Tem a Carla Cunha e a Carla Assunção, né? Então, todo mundo, de uma certa forma, se envolve. E essa pauta, por exemplo, foi responsabilidade do Sidney, que encaminhou e a gente trocou ideia. E foi todo um trabalho que demorou algum tempo, mas quando ele veio muito assertivamente, né? Que era exatamente passar um pouco da nossa experiência na utilização da reflexologia, na clareza de pensamento que a reflexologia traz. Todo mundo, em algum momento da vida, fica meio confuso, né? E a gente percebe que, realmente, os apertõezinhos assim do Osni fazem toda a diferença no pé, né? Ele vai lá e ele acha o pontinho certo daquilo que você está precisando no momento que você está... Porque não é só o que você está precisando, né? Tem o que você está precisando no momento que você está precisando, como você está precisando, né? Então, todas essas coisas, a gente tinha um elemento muito rico para trabalhar junto à imprensa, né? E esse trabalho junto ao programa Mulheres foi um trabalho bastante trabalhoso, para ser repetitivo, Sim. mas eu também acredito que tenha dado bastante resultado. Sim. Aí é você que pode nos dizer a respeito do resultado. Sim, sim. Deu bastante resultados, né? Eu atendi pessoas que chegaram no meu consultório, várias pessoas, né? E falando, quando eu vi você na televisão, eu falei, esse vai me ajudar. Né? Olha que legal. Legal, né? E outra, eu atendi uma pessoa, uma senhora, né? Que eu gosto muito dela, tem mais de 80 anos, né? E ela fazia chocolates, maravilhosos chocolates, né? E eu falei, como que você está se sentindo agora, né? Que estamos acabando o tratamento? Ela falou, eu agora tenho esperança. Que Olha legal, que lindo, né? Muito né? lindo, né? Dar esperança para as pessoas. E ela voltou a fazer chocolates de novo, entendeu? Até encomendei com ela, chocolates deliciosos, inclusive, né? Então, é muito gostoso você... E ela me viu onde? No programa, né? Então, ela falou, eu quero ir lá. Aí falou com uma filha dela, falou com outra filha dela. Ela falou, mãe, é isso que a senhora quer? Então vai. Né? E ela veio, né? E fez um tratamento completo, né? 10 sessões ali comigo. Então, foi graças a isso. E outras pessoas também que vieram, né? Graças ao programa. Então, realmente, o resultado dá certo, né? O seu trabalho é um trabalho muito, muito importante. E pegando o gancho que você falou agora sobre a reflexologia, né? Como que você foi ajudada pessoalmente e profissionalmente com a reflexologia? Olha, eu acho que a reflexologia me mostrou um caminho desconhecido, né? Eu não sabia quais eram os resultados efetivos da reflexologia. E eu acho que fazer naquele momento fez toda a diferença. Por quê? Eu estava num momento confuso, tinha acabado a pandemia, a gente estava numa dificuldade, eu estava com hipotireoidismo, então eu não estava assim na minha profissão, eu não estava com tanta facilidade para ler, para escrever, para revisar, para saber o que mandar para onde. Então, eu diria que a reflexologia ativou áreas que, naquele momento, para mim, elas estavam meio adormecidas. Inclusive, me remontando a situações do passado para realmente esclarecer
e poder, como dizer, deixar o lixo para trás e conseguir seguir em frente de uma maneira mais assertiva, mais adequada ao tempo que você está vivendo. Porque eu acho que uma grande dificuldade que o ser humano tem é ter uma consciência do tempo presente, né? Ou ele está esperando alguma coisa que vai acontecer, ele está naquela expectativa, ou então ele está lamentando alguma coisa que ficou para trás e que ele não que era bom e que ele sente saudade e que ele queria que fosse daquele jeito. E eu acho que a reflexologia ela tem um grande poder de te trazer para o aqui e para o agora, que é o único tempo que realmente você pode fazer alguma coisa. Isso. Né? Então, eu te agradeço muito por isso. Vera, você recomendaria a reflexologia para os nossos internautas? Sim, eu recomendaria. E eu acho que assim, o meu próprio depoimento explica isso. Né? Eu utilizei para algo específico, eu estava com dificuldade de me situar especificamente em relação ao momento que eu estava vivendo. Uhum. Então, ou eu tinha expectativa para frente, ou eu ficava lamentando o que já não era. E eu percebi que meu poder estava ali e agora. Né? Então, eu recomendo que as pessoas que estejam com algum grau de dificuldade, ou que estejam com dores, que para dor também é uma coisa que eu sei que dá muito retorno, ou que estejam deprimidas, estejam angustiadas, estejam não conseguindo se situar em relação ao momento que estão vivendo, eu recomendo muito que elas façam. Não é simplesmente fazer reflexologia, elas façam a reflexologia com você, Osni, porque eu não tenho outra experiência, eu não falo da reflexologia amplamente considerada. Eu falo da reflexologia feita pelo Osni. É isso, ou pela equipe dele, né, pelo instituto. Eu fiz com você, eu tive esse privilégio. Vera, como eu disse, você é uma pessoa poderosa, tá? Você tem o poder de ajudar muitas pessoas e de levar as pessoas a resposta aos problemas delas, transformando uma coisa impossível para um produtor numa coisa possível para um redator, né? Você sentiu-se mais empoderada depois do tratamento? Olha, eu acho que empoderamento é uma coisa, é uma palavra nova no meu dicionário. Sim. Né? Na realidade, eu acho que se você levar o empoderamento ao pé da letra, que é aquela pessoa que consegue dar conta, que consegue trabalhar, que consegue fazer, que, chama para si a responsabilidade e arca principalmente a responsabilidade sobre os seus atos, eu acho que eu sempre fui empoderada. Né? Eu acho que quando eu decidi fazer jornalismo, numa época, hoje fazer jornalismo é tranquilo, mas quando eu entrei no Estadão, tinham 15 mulheres, num universo de 130 jornalistas. Então, eu me formei em 79, né? A primeira matéria grande que eu fiz foram os 10 anos do AI-5, em 1978. Então, eu acho que lá atrás já estava delineado o empoderamento, vamos dizer assim. Né? Agora, a reflexologia me ajudou a me livrar de algumas situações que estavam impedindo que eu me desenvolvesse melhor nesta fase da vida, exatamente por estar presa a 2 momentos sobre os quais eu não podia fazer nada. Então, acho que ela me ajudou a me situar. Ou seja, não é que ela te deu poder, ela apenas te ajudou a usar o poder que você já tinha. Exatamente. Eu vejo dessa forma. É por isso que eu falo que você é poderosa, entendeu? Porque você tem esse poder. Você tem o poder em 2 sentidos, né? O poder no sentido de criar possibilidades, né? Sim. Que você pode fazer as coisas, e também o poder daquele de executar coisas que outros não têm a condição. Isso eu concordo com você. Eu concordo. Eu tive uma avó muito simpática, a dona Mani, e ela, assim, ela teve uma vida muito dura, sabe? Muito dura. O meu avô era dono de uma quadra na 25 de março
e ele perdeu tudo e ela teve que fazer faxina para manter os 8 filhos. Então, uma mulher que sofreu muito. E ela dizia sempre, na vida você tem 2 possibilidades só, minha neta, só 2. Você pode sentar e chorar, ou você pode levantar e ver o que vai fazer. E eu acho que eu aprendi a me incluir na segunda categoria. Que ótimo, que ótimo. Vera, parabéns. Obrigada. Parabéns por ser essa profissional e essa mulher maravilhosa que você é. Muito obrigada. Né? E você também está no hall daqueles que gostam de ajudar as pessoas. Verdade. E eu só trago aqui pessoas que gostam, que amam ajudar as pessoas. E você é um destaque na sua área. Muito obrigado, foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu queria que você deixasse os contatos seus, né? Claro. Os nossos internautas também. Eu tenho a empresa, né, que é Verve assessoriadeimprensa.com.br. O Verve é VERVI, assessoriadeimprensa.com.br. Tem o telefone, que é 2578-0422, 11, né? O telefone Repete é de São o telefone, Paulo. por favor, devagarzinho. 2578-0422. Ótimo, muito bem. Eu fico à disposição. Vera, muito obrigado Eu mais que uma agradeço. vez por estar aqui com a gente. Tá? Foi muito gostosa essa nossa conversa. Eu que agradeço. Muito obrigada, Osni. Então, sabia disso tudo? Tenho certeza que não sabia. E agora vocês têm à disposição uma ótima profissional que pode ajudar muito você, como terapeuta, como agente da saúde, né, a se tornar mais conhecido dentro de um padrão de verdade, seriedade e respeito. Então, isso tudo é o que a Vera vai proporcionar para você. Então, entre em contato com ela e, pelo menos, se informe como que você pode se beneficiar disso também, assim como eu fui beneficiado, né? E se você está ouvindo esse programa e quer saber mais sobre a reflexologia, entre em contato conosco no nosso WhatsApp também, 11 9 6575 0027. 11 9 6575 0027. E lembre-se, né, que na vida tudo é simples ou muito simples, então não complique o resto. E se você perdeu, o que vai acontecer? Não se preocupe, vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado para você poder ver e compartilhar com as pessoas, tá? Te vejo lá. Meu grande abraço. E não se esqueça sempre, né, que Deus acima de tudo e nós fazendo a vontade dele por amar, ajudar as pessoas. Te vejo no próximo podcast.